Eu queria falar de livro, que eu terminei de ler um livro essa semana. Hoje, inclusive, terminei de ler o livro hoje. Chama A Solidão do Amanhã. E, mano, é um livro muito legal. É um livro de um autor brasileiro. Ele chama Henrique Schneider. Ele é lá do Rio Grande do Sul. E ele é advogado e autor. Caralho. É foda, né? Porque assim, eu sou, tipo assim, imagina, eu vou lançar um livro, eu quero lançar um livro, né? Eu queria lançar um livro esse ano ainda, mas não vai ter como. Mas eu queria lançar um livro. E aí a pessoa fala assim: pô, você viu o livro daquele rapaz lá, o André Otávio? Ele é comediante e autor. Pô, não tem impacto nenhum, tá ligado? Ele é podcaster e autor. Caralho, não é nada. Agora, você é advogado e autor, maluco, ele faz vídeo no Instagram com a estante cheia de livro atrás. Eu não tenho, pô. Eu tenho. Eu acho que eu tenho uns 15 livros lá, que é tudo de comédia, e o resto do livro tá tudo dentro do Kindle. Então, tipo assim, eu não posso colocar uma estante e só o Kindle lá, assim. Porque assim, o meu Kindle, ele tem, tipo, papo de cento e tralalá de livros, assim, ó. Cento e um monte. E lá ele mil vezes. Cento e, sei lá, 150 livros deve ter no meu Kindle, assim. Pra mais. Mas deve ter uns 150 livros, assim. E aí, tipo assim, numa estante ficaria foda, né? Uma estante com 150 livros seria foda. Só que o meu é só o Kindle. E aí fica só o Kindle lá. Assim, aí não dá o mesmo impacto, sabe? Do que advogado e autor. Comediante e autor. Ah, caralho. Que isso? Então, eu quero lançar um livro, né? Mas aí não vai ter o mesmo impacto. E aí o Henrique Schneider, ele é advogado e autor. Muito foda. Mas aí ele lançou vários livros, assim, ele já ganhou o prêmio de literatura, né, desses prêmios que tem brasileiro de literatura. E, mano, tipo assim, o maluco escreve muito, muito foda, assim, o livro eu gostei pra caralho. É um livro também que não é tão grande, ele tem, sei lá, acho que quase 200 páginas, assim, 180 e poucos, eu acho. E é uma leitura rápida também, assim, não é tão rápido quanto os outros livros que eu comentei semana passada, mas é uma leitura rápida também. E é uma leitura muito boa, mano, é uma leitura muito maneira. Não é cansativo, é muito bem escrito, sabe? Não tem aqueles gap de chatice, sabe? De papo, não. Tipo assim, cada capítulo é meio que o ponto de vista dos personagens. Tipo assim, um capítulo é um ponto de vista de um, o outro capítulo é o ponto de vista do outro. E alguns capítulos são o ponto de vista do narrador, não do ponto de vista, mas é o narrador contando o que tá acontecendo, assim, na história. Mano, maneiro demais, assim. Gostei demais do livro. Tanto que eu fiquei até feliz que eu postei no meu Instagram e marquei, né, o Henrique. E ele curtiu, tá ligado? Ele foi lá, curtiu, mandou uma mensagem assim, pô, legal pra caralho, assim. E, mano, é um livro maneiro demais. É um livro que se passa em 1972, durante a ditadura aqui no Brasil. E aí a história do livro, assim, ó, bem resumidamente, assim, ele é um moleque que ele cresceu junto com o amigo dele, assim. Os dois cresceram junto, um frequentando a casa do outro, sabe? Os dois de classe média e tal. E aí os dois bem próximos, assim, um do outro. Eles foram crescendo. Um era muito bom de matemática, o outro era muito bom de português. E aí, esse cara que era bom de matemática, ele foi pra fazer engenharia. E esse, que era muito bom de português, ele foi pra filosofia, sabe? Então eles deram uma distanciada, porque cada um foi pra uma faculdade e tal. E aí meio que perderam o contato, assim, um com o outro, né? E aí nesse meio tempo que eles se separaram, o outro foi pra faculdade, esse rapaz da filosofia, claro, né? Maconheiro, comunista, ele, ele entrou num grupo, inclusive, de comunistas, assim, era um grupo de estudantes comunistas, só que durante a ditadura, tá ligado? Então, eles eram uma ameaça pros caras. E aí, esse maluco aí, ele tomou logo um apavoro dos polícia, mano. Os policial foi lá na casa dele e falou assim, viu, nós tá sabendo que você é comuna, seu vagabundo, petista. E ele, não, meu companheiro, meu companheiro. Ele tomou um apavoro, ficou preso, o cara levou ele, deixou ele preso lá, só que ele não caguetou ninguém. E aí, mano, a história do livro é a seguinte, esse rapaz, ele vai, a comunidade, o grupo lá deles, lá de comunista, assim, escolheram enviar eles não, né? Enviar esse rapaz pra Uruguai, pra ele ficar refugiado, porque a polícia tava em cima dele, tá ligado? Então eles tinham que deixar ele longe, fora do alcance pra proteger ele, proteger a família, proteger todo mundo que tava em volta dele. Então meio que a história não se aprofunda muito na luta deles contra a ditadura, na luta, na história em si, da onde ele cresceu e como ele mudou não, né? Mas como ele formou a cabeça dele pra ele virar o que ele virou, sabe? Não, meio que não se aprofunda em nada.
o livro é sobre a história, tanto que no final, no epílogo, ele meio que vai explicando, assim, os caminhos que ele podia ter tomado, os personagens, quantos ele poderia ter aprofundado né, em cima dos personagens, mas ele escolheu não fazer isso, porque a história em si é sobre a história da viagem. E aí o pai desse outro amigo dele, que era muito bom de matemática, é um cara muito respeitado, assim, ele é servidor público, e ele é um cara certinho, tá ligado? Ele trabalha certinho. E aí, como ele é um cara certinho, e ele não levantaria nada de suspeita, assim, ele meio que pede ajuda pra ele, para os dois poder atravessar as cidades, né, durante a ditadura, caso tenha batida policial, assim, sabe? Pra disfarçar, pra ele poder fugir pro Uruguai, né? Então meio que a história vai contando sobre essa viagem dos dois sabe? Mano, bem legal assim pra caralho. Gostei demais. É, recomendo muito assim, se você, eu li pelo Esquilo de novo aqui, fazendo uma propaganda grátis aqui, o aplicativo Esquilo, se você usa operadora Vivo, veja aí no seu plano, se você usa o plano, né, também, não adianta só a operadora Vivo, você tem que ter um plano, e aí o plano sempre tem aqueles aplicativos que você pode usar que tá incluso, né, no seu plano. E aí o Esquilo, eu acho que ele faz parte da maioria dos planos da Vivo. Então se você tiver acesso ao Esquilo, vale muito a pena, assim, porque tem vários livros legais lá, e você vai, inclusive esse, né, esse eu li lá, e vale a pena demais, mano. Na moral, porra. Não vale a pena você mudar de operadora pra Vivo só por causa disso. Mas se você já tem Vivo, já tem um plano, vai atrás que às vezes você tem o Esquilo e lá tem vários livros assim. E aí você pode ler no ônibus, sabe? Em vez de ficar no Instagram, você fala, pô, tô demais no. 3 horas do dia eu tô no Instagram. Pô, fica 2 horas só no Instagram e 1 hora se passa lendo, pô. Não vai mudar nada, você vai ficar com o celular na sua cara, só que em vez de ficar rolando o feed, vendo um videozinho curto, você vai ficar rolando pro lado, vendo palavras, sabe? Você vai ajudar no seu cognitivo. Pô, mas esse livro é legal demais, assim. Gostei muito e eu fiquei feliz porque, assim, quando ele vai pro Uruguai, né? Lá ele encontra companheiros, né? Pra ajudar a se refugiar lá dentro do Uruguai. E aí, no final, uma dos personagens, assim, ela é uruguaia, eu acho, né? E aí ela fala em castelhano. Só que ele não traduziu o que ela tava falando, né? Ele não traduziu o capítulo dela pro português. Na verdade, no final ele até explica, ele fez o contrário. Teve um cara que ajudou ele a traduzir o capítulo em português pro espanhol. Então, mano, teve um capítulo inteiro que foi só em espanhol, inteiro, o capítulo inteiro em espanhol. Então, se você aí não entende espanhol, porque espanhol é bem fácil de ler, né? Só que algumas palavras assim são um pouco mais complicadas. Mas se você lê assim mesmo sem saber nada, eu acho que você consegue entender. Só que, mano, eu li esse capítulo inteiro e entendi, pô. Eu fiquei feliz pra caralho. Falei, mano, não acredito que eu acabei de ler um capítulo em espanhol e eu entendi o que estava escrito. Esse ano, a minha meta é ler pelo menos 6 livros em espanhol. Eu ainda não li nenhum, só que eu ainda tô meio receoso, assim, porque como eu comecei a estudar recente, às vezes eu não tô ainda bom o suficiente para ler em espanhol. Só que lendo hoje esse capítulo que eu li em espanhol, eu falei, caralho, eu acho que dá sim, hein, mano. Talvez esse capítulo em si, o cara tenha escrito de uma forma mais simples pra conseguir entender. Só que um livro espanhol inteiro talvez não seja tão simples. Mas eu acho que foi o bastante pra me dar confiança para eu ir atrás de algum livro em espanhol agora pra eu começar a ler em espanhol, mano. Fiquei feliz demais. Pô, achei da hora. Eu já tava gostando do livro. Depois de ver esse capítulo, que foi legal, eu entendi e me deu esse gás pra eu ir atrás de livros em espanhol, pô, fiquei feliz demais, mano. Então, pô, vale muito a pena. Chama A Solidão do Amanhã. É um livro bem maneiro, muito bem escrito, a história é muito boa. As reflexão que tem dentro do livro, assim, pô, maneiro demais. Vale a pena. Não é um livro comunista. Se você tá aí pensando, caralho, eu vou virar um comunista, vagabundo. Não vai, você tem um iPhone e você não vai cair nessa. Tá? Mas a história em si é bem legal. Não fala nada sobre o comunismo, não fala nada sobre ditadura. Só se passa nesse universo. Tá bom? A história só acontece durante esses tempos. Mas não se aprofunda em nada disso. É mais a história em si e as reflexões de cada personagem dentro desse ambiente. Mano, é legal demais, vale muito a pena. A Solidão do Amanhã. Caralho, fiquei culto agora, hein? Você viu? Ah, André, nossa,
falando de Big Brother no podcast? É, mas e agora que eu falei de livro? E agora que eu falei que eu li em espanhol? Hã? Aí você não vai falar nada, né? Ô, respeita, filho.